Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de Excel, tá? Das fórmulas, as 50 fórmulas mais utilizadas em processo seletivo, a nossa entrevista de emprego e ambiente empresarial, no nosso dia a dia na empresa, tá? Fórmulas utilizadas pelo administrativo da empresa. Se você chegou agora nesse canal, se você é novo aqui, não deixe de assistir a primeira aula, tá? Em que a gente começou essa série. Na primeira aula, a gente aprendeu a função média, que calcula a média entre os valores selecionados. Nós aprendemos a função C, que identifica e comanda uma ação de valor com o valor de uma célula, e a função dentro de C, tá? Ela busca vários valores dentro de uma mesma fórmula, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo as funções PROC e V, que identifica o valor de uma coluna e apresenta o valor correspondente na linha. Tá? A função soma-C apresenta a soma dos valores que correspondem ao critério específico. E a função conte-C, que contabiliza células em um determinado critério. Nós vamos entender como cada fórmula funciona, tá? À medida que a gente for desenvolvendo a aula. Só para a gente reforçar, como na primeira aula, no Excel, as fórmulas seguem regras que determinam argumentos e funções para que tudo funcione corretamente. Tá? No Excel, as fórmulas sempre começam com um sinal de igual mais a função. Exemplo aqui, a de hoje, a gente digita igual, PROC V, ele já dá a função e abre o parênteses para a gente inserir a fórmula da função. Funcionam com condições e argumentos separados pelo sinal de ponto e vírgula. A gente vai aprender que cada critério, cada busca é separado por ponto e vírgula, tá? Na função de PROC-V, PROC-H e outras funções, quando nós vamos fazer a busca em colunas, tá? Aqui no caso em colunas, não você note que ele seleciona as colunas em questão que a gente vai fazer a busca e ele coloca o sinal de 2 pontos, tá? Então aqui, ó, toda fórmula que efetua busca no intervalo de critérios, exemplo, busca por coluna, é separada pelo sinal de 2 pontos. Então é diferente do argumento de ponto e vírgula, ok? Toda palavra deve estar entre aspas, exemplo, aprovado. Então, tudo que a gente for escrever dentro de uma fórmula, um texto que a gente for colocar, que pode ser o argumento de um critério de pesquisa, a gente coloca entre aspas, escreve a palavra, fecha aspas, ok? Toda fórmula deve estar entre os parênteses, no começo e no fim. Ou seja, aqui, como a gente viu, PROC-V, ela automaticamente abre parênteses. Após a gente inserir a fórmula, a gente fecha parênteses para que a fórmula funcione, para que o Excel identifique esse comando de fórmula e apresente a fórmula do jeito que a gente deseja, tá? Vamos agora seguir para a nossa aula, vamos estar aprendendo a função de PROC-V, no nosso exemplo 1. Como ela funciona? Nós temos aqui na planilha 2, nessa videoaula, eu criei aqui um cadastrozinho de 20 clientes, tá? Uma lista com 20 clientes, numerado de 1 a 20, tá? Com nome, contato, tá invertido aqui o nome com contato, eu vou até corrigir agora. Vocês me perdoem, tá? Isso aqui foi na hora de fazer ontem. O nome, o contato, o e-mail, o endereço, segmento de comércio, o bairro, tá? Esses bairros aqui são bairros aqui do Rio de Janeiro, tá? Que atualmente eu moro no Rio de Janeiro. O status, se ele é um cliente ativo ou inativo na nossa carteira de clientes, e a pontuação dele como cliente nosso, tá? Esses são os campos que a gente vai utilizar na função de PROC-V e na nossa aula também, nas outras funções de conte-C e soma-C, ok? Soma-C e conte-C. Como que funciona a função de PROC-V? A gente quer buscar, um exemplo, os dados dos nossos clientes baseado no número de cadastro dele, tá? A gente colocou aqui. Então, como que funciona? A gente seleciona aqui o campo que a gente quer que apareça, por exemplo, o nome do estabelecimento, tá? Então, a fórmula fica da seguinte maneira. Igual PROC-V, tá? Aonde a gente vai digitar o número para a gente fazer a busca?
Digamos que seja nesse campo aqui, tá? Então, quando a gente digitar aqui número 1, número 2, número 3, até o número 20, que seja, o número que a gente digitar, aqui ele vai fazer a busca do nome. Como é que é feito isso? Após a gente selecionar a função e a célula em que vai ser puxada a função, a gente dá o argumento de ponto e vírgula, clica na planilha, nota que ele selecionou a planilha que a gente vai puxar os dados. Nós vamos selecionar todas as colunas com os dados que a gente quer, tá? São os campos que vai ser a busca do critério. A função de PROC-V, ela conta a coluna por número, ok? O que é isso, PROC-V? Ela busca o dado na vertical, por coluna. A PROC-H busca na horizontal, por linhas. Essa nós vamos ter na próxima aula, tá? Então, note que a gente selecionou aqui o intervalo da onde a gente vai fazer a busca, que é onde tem todos os nossos dados. Ele já selecionou da coluna A até a coluna J. Então, a gente dá o argumento de ponto e vírgula e a gente vai contar essas colunas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente quer que apareça o nome na coluna B, seria a coluna 2, tá? Perdão, coluna 2. Novamente, ponto e vírgula. Se ele não apresentar o correto, que é o falso, se não tiver o argumento que a gente está pedindo, a gente coloca 0 para que ele retorne o valor de falso, tá? Que ele já automaticamente mostra para a gente a argumentação de verdadeiro e falso. E aí a fórmula fica assim, a gente fecha o parênteses. Então, PROC-V, célula C13, aonde nós vamos buscar dados cadastrais, que é a planilha que a gente está puxando os dados. As colunas de A a J, que é onde estão os dados que ele vai fazer o critério de busca. E a coluna que a gente indicou, aonde está o dado que a gente quer. Se for falso, 0 para ele retornar falso. Tá? A gente dá o Enter. Ele deu ND aqui. Por que ele deu ND? Porque não tem nenhum número digitado no campo que a gente escolheu, que é o C13. Ó, coluna C, linha 13. Se a gente colocar, por exemplo, o número 1 aqui e dar Enter, ele já aparece o nome que a gente fez a busca do primeiro cliente, Padaria Santa Rosa, ok? Então, vamos aqui fazer a mesclagem da célula para aparecer o nome de forma correta. Se a gente digitar o 2, aparece Mercado Líder. Tá? É na sequência, qualquer número que tiver a numeração aqui de cadastro, ele vai puxar. O exemplo aqui, o 15. PP Transportes Gerais, ó, tá vendo? O número 15. Então, esse é o princípio de funcionamento da função PROC-V. Eu vou estar fazendo uma montagem aqui para a gente visualizar os campos que a gente vai buscar. Ou seja, então, aqui a gente vai chamar de busca. Tá? Aqui de nome. Contato. Quais são os campos aqui? Nome, estabelecimento, nome, contato. Vamos de novo aqui. Estabelecimento. Contato. O próximo é o quê? E-mail, endereço. Não vamos puxar todos os campos, não. Vamos puxar apenas alguns campos, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. Vamos puxar o e-mail. O segmento, bairro. O status do cliente, se ele está ativo ou inativo, e a pontuação dele.
Isso aqui é só para a gente visualizar a maneira que a gente utiliza essa fórmula, tá? Então, como que continua aqui? Como seria aqui? Ó? Vamos lá. Vou fazer só uma formatação rápida aqui. Então vamos agora para fazer a busca do nome, tá? O nome está em qual coluna? Está na coluna C, seria a número 3, tá? A gente pode refazer a fórmula de novo, tá? PROC-V. O campo que a gente vai buscar, certo? Ponto e vírgula. A planilha que a gente vai buscar, o intervalo de colunas, a gente seleciona, tá? Ponto e vírgula. As colunas ele separa por 2 pontos. Aqui no caso vai ser a coluna 3, tá? 1, 2, 3, que a gente vai buscar a informação que a gente quer, ponto e vírgula, 0, fecha o parênteses e pronto, tá aqui, ó, nome, Renato, ok? Que seria do cadastro 15, PP Transportes, nome Renato. Vamos ver se está correto. PP Transportes, nome Renato, ok? E também nós podemos fazer, para facilitar a gente, tá? A gente copia a fórmula aqui, copiar, tá? Dá um ESC, a gente clica aqui, o contato está em qual coluna? Está na 4ª coluna, certo? Então a gente vem aqui, tá? Clica, Ctrl V, e no lugar do 3 a gente coloca o 4. Ó, ele já deu, ok? O e-mail está na 5. Ó, clica aqui de novo, clica na barra de fórmulas, Ctrl V, troca o 3 para 5. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Que eu estou só trocando o campo de busca. Entendeu? E aí ele já está me dando já está puxando o dado que eu quero no critério de PROC-V. O segmento seria ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria 7. Ó, a gente clica aqui, a mesma fórmula, coluna 7. O ramo dele é transporte. O bairro seria a coluna 8. É Taquara. O status, coluna 9. É inativo, ele é um cliente que não está ativo na nossa carteira. A pontuação dele seria a coluna 10, lá na nossa busca, tá? 8 pontos. Entendeu, pessoal, como é que é feita isso? Ficou claro? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para a gente ver o e-mail de forma inteira. Pronto. Para a gente fazer as outras aqui, a mesma coisa, tá? Ele já está colocado aqui, tá? Porque eu já arrastei e soltei, certo? Vamos deletar aqui. A gente pode fazer assim, ó. Sinalzinho de mais aqui no canto, arrasta e solta. E aí a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ele já dá o nome.
dos estabelecimentos que a gente está fazendo a busca, que está lá na coluna 2, ó. Certo? Os outros aqui é a mesma coisa, ó. Só arrastar e soltar, que ele já dá todos os dados. Ó. O Excel facilita a gente nesse sentido aqui, tá? Só lembrando também, pessoal, que tudo aqui são nomes e dados fictícios, tá? Os bairros aqui é o nome dos bairros, mas o restante aqui é fictício, tá? Essas pessoas não existem, o número de telefone não existe. Se a gente notar aqui, certo? O número de e-mail, o e-mail fictício que eu criei. Então, assim, a gente consegue fazer o critério de busca da fórmula de PROC-V. Se a gente deletar aqui, some tudo, tá vendo? A gente coloca outro aqui, número 8. Ele dá todos os dados de uma vez, ó, pra gente, tá? Porque todas as colunas já foram configuradas. Deu para entender, gente? Vamos fazer mais uma vez aqui, tá? Vamos fazer essa daqui. Toda ela de novo, para a gente fixar essa forma. Então, a gente começa com igual, PROC-V, seleciona a fórmula, o campo de busca, ponto e vírgula, tá? Que é o valor procurado, tá aqui. Ó, a fórmula indica os critérios e argumentos dela. Nós vamos agora puxar a matriz da tabela e depois o número índice da coluna, que é a procura do intervalo. A matriz da tabela, tá? Deixa eu vir de novo aqui. Espera aí. A matriz da tabela, tá? Ponto e vírgula, e o intervalo de colunas, certo? 2, ponto e vírgula, 0, que a gente vai puxar o nome. Dá Enter, ele já deu aqui, ó, o nome, no número 6, por coincidência, Rincão Informática, tá? Não é planejado isso não, tá? Aqui na coluna 3, de novo, igual, PROC-V, o campo de bússola, ponto e vírgula, a matriz da tabela, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 0, tá? Fecha a fórmula com parêntese. E já deu o nome aqui, tá? E aí o restante é a mesma coisa aqui, ó, o 4, para a gente entender. Igual, PROC-V, o campo de busca, tá? A matriz da tabela, aqui. Tá entendendo, gente? Como não é um bicho de 7 cabeças isso aqui? Ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 0, fecha a fórmula com parêntese. Tá? Tá aqui. Beleza? Então essa é a função de PROC-V, PROC-V, alguns conhecem como PROC-V, em que ela faz a busca, tá? Num campo determinado que você insere o valor e ela faz a busca numa tabela matriz e no intervalo de colunas. Ok? Isso pode ser feito. Aqui eu coloquei como a planilha 2 aqui na minha pasta do Excel, tá? Também pode ser feita a busca aqui também na planilha 1, tá? Isso aí é diferente de como você vai montar. Eu prefiro montar assim porque em uma planilha eu deixo só o banco de dados, né? Os leads, os clientes, e na outra o intervalo de busca, tá? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo da aula de hoje, que é a função soma-C. O que a função soma-C faz? Ela pega um intervalo selecionado específico, tá? Você seleciona um argumento de busca de um valor e ela vai somar todos os campos com aquele valor que você pedir, tá? E daí ela vai dar o total desses valores. Ela não dá o valor do campo, não. Isso é a função Cont-C que conta quantos valores tem, que a gente vai aprender daqui a pouco. A função soma-C, vamos usar de exemplo aqui, eu vou querer buscar os clientes com nota 8. Ele vai pegar todos com nota 8 e vai somar. Então ficaria da seguinte maneira aqui, ó.
Deixa eu aumentar isso aqui. Mesclar. Vamos colocar aqui, ó, soma total dos clientes com nota 8. Então a gente seleciona aqui, tá? Vamos ver um outro valor aqui, nota 10. Como que funciona a fórmula? É da seguinte maneira aqui, vamos aprender ela agora. Tá? Por exemplo, igual, soma C, tá? A gente seleciona a coluna que a gente quer buscar, essa soma, tá? E a gente, ponto e vírgula, entre aspas, porque a gente vai colocar um número, vai escrever um texto no caso, tá? Os números maiores ou igual a 8, fecha aspas, e fecha a função. Deu R$129, tá, perdão, 129 pontos, todos os clientes com nota 8, tá? Para a gente tirar a prova, vamos fazer de exemplo aqui a calculadora, tá? A gente vem aqui em dados cadastrais, a gente tem 1, 2, perdão. Se a gente pegar todos os campos aqui, tá? Que são maiores que a nota 8, ele somou, vamos lá. 10 mais 9 mais 8 mais 10 mais 8 mais 12 mais 15 mais 10 mais 10 mais 9 mais 8 mais 9 mais 11. 129 é a soma de todos os clientes com nota 8 ou maior. Ou seja, ele deu o valor aqui correto de 129, tá? A soma total dos clientes com nota 10. Aqui no caso a gente colocou a seleção de igual ou maior. Se a gente tirar o maior e colocar só o 8, ele vai somar igual a 8 só os clientes com nota 8. A gente dá Enter, deu 24. A soma total de pontos. Se a gente vier aqui, tem ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perdão, tá certo. 8 vezes 3, 24. Oh, minha cabeça tá meio confusa hoje. 8 vezes 3, 24 é o valor total, tá? Se a gente vier aqui no valor de 10, vamos lá. A gente está querendo que dê a soma dos clientes com nota 10. Abre aspas, igual a 10, tá? Fecha parênteses. A fórmula fica da seguinte maneira. Igual, soma C, dados cadastrais, que é a planilha, a matriz que a gente está puxando, tá? Onde estão os dados. A coluna J, tá? Note que é J, J, porque apenas a coluna J, tá? Não são as outras colunas. Quando eu seleciono as outras colunas, ele mostra aqui. E, entre aspas, a gente quer que some todos os clientes com nota 10, ok? Então, a gente tem aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4 clientes com nota 10. Então, o valor tem que dar 40. 40 aqui, ó. Ok? Se a gente colocar aqui um outro valor, ó. Os clientes menor ou igual a 5. Se a gente colocar um valor de menor aqui, para a gente fazer, olha.
menor ou igual a 5. Ou seja, todos os clientes até a nota 5 ele vai somar os valores. 17. Entendeu, pessoal, como é que funciona a função soma-C? Como que ela faz a busca na matriz, tá? Na coluna que a gente quer, e aí ela dá a soma total do critério que a gente fez, tá? Se a gente colocar aqui, ó, um cliente só com nota 50, um exemplo, tá? A gente vem aqui, a gente quer todos os que somem os clientes com valor igual a 50, tá? Enter, deu 50. Por quê? Porque a gente tem só um cliente aqui com valor de 50 de pontuação. Beleza? Então, assim, a gente vê e entende como funciona a fórmula de soma-C. Ok? Como não tem nenhum cliente com nota de 50, que eu mudei o valor de pontuação dele para 11, tá? Ele retorna o valor de 0, que é falso, tá? Não tem nenhum cliente com valor de 50. Se a gente colocar aqui o valor igual a 11, tem um cliente com valor de 11, então ele só buscou esse cliente, tá? E é assim que funciona. Igual, maior ou igual, menor ou igual, o critério de busca do valor que a gente quer. Ok? O terceiro exemplo da nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula está um pouco mais dinâmica, está um pouco mais rápida, tá? Eu vou estar fazendo assim daqui para frente a aula assim para ver se ela fica menos maçante para vocês, se ela diminui o tempo de aula e mesmo diminuindo o tempo de aula, eu consigo explicar de forma clara que vocês entendam como é que funciona o conteúdo da nossa matéria, tá? O terceiro exemplo de hoje é a função CONT-C. O que que ela faz? Ela contabiliza células com determinado critério. O que que a gente utiliza de busca aqui, tá? De exemplo, a gente tem aqui cliente ativo e inativo, certo? Então, a gente vai querer saber o status dos clientes, ó. Vamos mesclar essas células aqui, tá? Vamos fazer a seguinte busca. Não é status, não. Vamos mudar aqui para quantidade. Para a gente entender como funciona a função de CONT-C, tá? Então, o que que acontece aqui? A gente quer saber na nossa tabela, tá? No nosso cadastro, quantos clientes estão ativos na nossa carteira de clientes, tá? Então, o que que a gente faz? A gente clica aqui para abrir a fórmula igual CONT-C, tá? O que que a gente quer? A gente agora vai buscar no intervalo de células, tá? Os campos que a gente quer, os status que a gente quer saber quantos clientes ativos tem. Então, a gente seleciona o intervalo de células. Se você clicar no primeiro, clicar em Ctrl Shift seta para baixo, ele automaticamente seleciona todas as células que tiver alguma informação, tá? Algum dado preenchido. Então, ele já selecionou automático aqui, ó, do J2 até o J21, tá? Mas não é aqui que a gente vai buscar. A gente quer saber quantos clientes ativos a gente tem. Então, a gente vem aqui, tá? Ctrl Shift para baixo. Ele já selecionou tudo. Tá? E aí, a gente, ponto e vírgula, tá? A argumentação, abre aspas. A gente quer saber a quantidade de cliente ativo. Então, o nosso argumento é a palavra ativo.
Abre aspas, insere a palavra, fecha aspas e fecha parênteses para fechar a fórmula. Dá Enter. Nós temos 12 clientes ativos na nossa carteira. Entendeu como é que funciona, pessoal? Tá? Vamos agora buscar quantos clientes inativos que a gente tem. É a mesma fórmula, tá? Vamos copiar ela aqui, que é na mesma coluna. A gente troca para inativo, certo? A gente tem 8 clientes inativos e 12 clientes ativos na nossa carteira de clientes. Beleza? Uma outra fórmula aqui, a gente quer, por exemplo, vamos puxar aqui na coluna G, quantos são do ramo de alimentos, ok? Então, a gente vem aqui, tá? A coluna G, a gente vem aqui, ó. Quantos clientes nossos são do ramo de alimentos? É a mesma coisa, tá? Igual a Conte C, tá? A gente, no caso aqui, vai puxar a palavra que a gente tem, a argumentação que a gente quer na coluna G, em que demonstra o segmento de cada, o ramo de cada comércio, tá? A gente clica na primeira célula que tem a informação, Ctrl mais Shift, segura, aperta a seta para baixo. Ele seleciona todas as células com informações, com dados, tá? Ponto e vírgula, abre aspas, a gente quer saber quantos são do ramo de alimentos. Tá? A gente tem que escrever uma coisa importante, fecha parênteses. De que argumentação que a gente for fazer, nós temos que colocar a palavra da maneira que ela foi escrita na nossa matriz, tá? Porque senão ele não encontra. Por exemplo, aqui, alimentos. Ele me deu que 4 dos meus clientes trabalham no ramo de alimentos, tá? Só que se eu vier aqui e mudar a palavra, ó, ele dá 0, tá? Você tem que colocar a palavra da maneira que você escreveu, respeitando letra maiúscula, pontuação, tá? Senão, não funciona. Ok, pessoal? Deu para entender como é que funciona a função de Conte C, tá? Ela pega um intervalo de células, tá? Em que a gente vai buscar o critério de uma argumentação e aí conta quantos tem daquele argumento que a gente fez, que a gente pediu. Fez não, que a gente pediu, tá? Vamos ver se a gente consegue puxar um outro aqui. Aqui, ó, no bairro H. Vamos procurar quantos são de Copacabana, São Jorge, Santa Cruz, um exemplo aqui, tá? Vamos lá então aqui, ó. Quantos clientes de Santa Cruz? Quantos clientes de Bangu, um exemplo, tá? Então a gente vem aqui. Igual Conte C, tá? Clica aqui onde a gente vai buscar. No bairro, a primeira célula, Ctrl Shift, mais para baixo, selecionou tudo, tá? A gente ponto e vírgula para fazer a argumentação, tá? Abre aspas. A primeira é o quê? Santa Cruz que a gente quer saber, né? Então, Santa Cruz, tá? Fecha parênteses. Faltou aspas aqui, tá vendo? Já ia dar erro. Se eu colocasse aspas, a fórmula vai dar erro. Encontramos o erro nessa fórmula, tá? Aí o erro está aqui, porque a palavra que foi colocada, inserida dentro da fórmula, aqui são textos, mas são textos de argumentação, tá? Aqui é texto de palavra de critério, de busca de critério. Então,
fecha o aspas, dá Enter, e nós temos 4 clientes do bairro de Santa Cruz. Quantos de Bangu? Vamos lá, igual, fonte C, aqui, certo? Ponto e vírgula, abre aspas, Bangu. Ok? Se eu vier aqui, ó, por exemplo, tem 2 clientes de Bangu. Vamos inserir mais aqui, ó. Bangu. Vamos colocar um monte aqui. Olha quantos a gente colocou. A gente muda a busca. Por que ele ainda está mostrando só 2? Porque na busca inicial, ele estava da célula H2 até a H21. Então, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente refaz a fórmula aqui para buscar, ó, essa argumentação aqui. Nós vamos mudar isso aqui da onde ele faz a busca para contar quantos clientes mais de Bangu entrou na nossa carteira, tá? Então, vamos lá. De novo, para a gente entender, tá? Isso aqui eu fico repetindo para a gente ver que é simples e para a gente aprender a mecânica. A gente, ó, Ctrl Shift para baixo. Olha aqui, ele buscou tudo onde eu inseri, tá vendo? Ó? Ponto e vírgula, abre aspas, Bangu, fecha aspas, fecha parênteses da fórmula. E nós temos agora 31 clientes na nossa carteira do bairro de Bangu. Ok, pessoal? Então, a gente hoje aqui entendeu como é que funciona a função PROC-V de busca de intervalo, trazendo os critérios de uma matriz, de uma tabela matriz para a gente, que a gente busca os dados de uma tabela matriz, tá? Se a gente mudar aqui, ó, 20, ó, já mudou tudo, tá vendo? Vamos colocar aqui, 10. Ó, banca de jornal, o Gabriel, o telefone dele é jornaleiro, Santa Cruz, ativo, a pontuação dele é 12. Vamos ver aqui no número 10 se está certo. Banca de jornal, Gabriel, tá vendo? Jornaleiro, Santa Cruz, ativo, a função 12. A pontuação dele é 12. Então tá correto os dados que a gente buscou, tá? A soma total de clientes, na função de soma C com nota 8, tá? 3 clientes com nota 8, o total de 24. Vamos buscar um outro critério aqui, uma outra coisa para a gente ver. Vamos colocar aqui, vamos mudar aqui para 3, para 3, para 3, tá? E aí a gente vem aqui nessa argumentação, ó, igual a 3. Os clientes com nota, pontuação igual a 3. Ele somou 4 clientes, total de 12, tá? Se a gente mudar a nossa argumentação de pesquisa, maior ou igual a 3, então todo número que for igual ou maior de 3, a pontuação dos clientes, ele vai somar tudo. Olha para quanto vai. 147 pontos a soma total deles. Beleza, pessoal? E o nosso terceiro exemplo, a função cont_c, em que a gente, no critério de busca de um intervalo de células, a gente tem o critério da palavra, né, o argumento que a gente quer buscar, ele conta quantos campos estão preenchidos com aquele argumento que a gente pediu, tá? A gente pode também fazer o seguinte aqui, ó, a gente quer quantos clientes com a nota 3 aqui, ó. Então seria na J, por exemplo, ó. Vamos colocar aqui. Com pontuação 3, tá? Então vamos lá. Igual cont_c, certo? Perdão, não é aqui, tá? É sempre aqui na barra de fórmulas. A gente selecionou a célula, tá? Ela já está selecionada aqui. A gente sempre vai na barra de fórmulas, ok? Senão ele vai dar erro. Cont_c. A gente vai buscar agora aqui nessa coluna, certo? Ctrl Shift menos. Deixa eu buscar aqui de cima do começo, certo? Ctrl Shift para baixo, não Ctrl Shift menos.
ponto e vírgula, abre aspas, o número 3, tá? A gente quer os clientes com o número 3, tá? Fecha aspas, fecha parêntese. A gente tem 4 clientes com pontuação 3 na carteira, tá? A gente quer os clientes com pontuação 10. A gente muda o critério de busca para o valor de 10. A gente tem 2 clientes com pontuação 10. Beleza, pessoal? A gente encerra a aula por aqui hoje, tá? Muito obrigado a todos, tá? Eu tentei levar essa aula direto hoje, sem interromper. Às vezes eu preciso parar, fazer uma pausa para resolver algumas outras questões particulares. Aí você nota que às vezes uma parte da aula está num dia horário e o restante da aula está no outro dia horário, tá? É por causa disso que eu decidi fazer essa aula dinâmica da maneira que está sendo feita hoje. A aula direto, tá? Com a visualização minha, tá? Para vocês me conhecerem, tá? E direto também, sem cortes, até o final. Se gostou, deixa o like, tá? Curte, comenta, compartilha, tá? Dá o seu comentário, que é muito importante. Se você não gostar, por favor, coloca lá o seu dislike, comenta lá o que você não gostou, tá? A sua interação vai ser primordial para eu continuar trazendo um conteúdo bom e de qualidade e principalmente relevante, para que juntos, eu e você, aprendamos, tá? Tecnologia e um conteúdo novo que agregue conhecimento e valor para a nossa vida profissional, para valorizar a nossa vida profissional, para a gente ter uma condição melhor, um trabalho melhor, um status, uma posição melhor e, por consequência, uma condição de vida melhor para a gente e para a nossa família, para os que têm família, ok? São os provedores do lar. Muito obrigado. Se gosta de tecnologia, dá um pulinho lá na playlist de Bubble, tá? Lá é programação low code e no code, tá? É a nova sensação do mercado, tá? É uma plataforma de programação em que ela é pelo menos 7 vezes mais rápida do que a programação normal, em que a gente digita códigos, tá? Um exemplo de Python, eles são linhas de códigos que a gente vai digitando para a gente conseguir querer o que a gente quer que o programa faça. Lá ele funciona com containers, com argumentos, tá? E no Bubble você trabalha o front-end, que é o visual, e o back-end, que é a mecânica do teu aplicativo web. E você consegue fazer um aplicativo, um site web, tá? Totalmente dinâmico, tá? Funcional, de acordo com a tua necessidade, ou se você estiver fazendo isso para um cliente, de acordo com a necessidade do seu cliente. E também o aplicativo web um programa APK para funcionar no celular, integrado à tua plataforma web, ao teu aplicativo web, tá? É sensacional. Amanhã eu devo gravar a aula nova de Bubble, tá? Se eu não gravar amanhã, eu gravo até segunda-feira, tá? Eu vou tentar gravar amanhã, porque a semana tá atarefada para mim, então eu tenho sábado e domingo que eu consigo fazer essas aulas. E muito obrigado. Compartilha o conhecimento para outras pessoas. Divulga, tá? Vamos juntos crescer. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu! Eu esqueci de fazer aqui, eu vou só marcar para controle nosso, tá? A planilha que a gente utilizou na aula de hoje, tá? Eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo, no site, tá? Toda a aula, o material de apoio que a gente utiliza na aula vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Eu estou colocando no Drive do Google, que é rápido e confiável, tá? Então, a gente hoje aprendeu a função de PROC-V, né? Vamos marcar aqui as funções que a gente aprendeu hoje. Vamos lá. A Cont-C, certo? A PROC-V e a Soma-C. Então, até o momento, a gente aprendeu a fazer... Deixa eu fazer isso aqui direito, aqui, peraí. Isso. A função de Soma-C, função de C dentro de C, PROC-V, tá? Nessas duas aulas iniciais. A função de média e a função de Cont-C. Então, a gente já aprendeu 6 fórmulas das 50 principais utilizadas, tá? Então, essa série nós vamos tratar das 50 fórmulas mais exigidas, principalmente em processo seletivo, tá? Na nossa busca de emprego.
Tá bom, pessoal? Grande abraço. Tchau.